Pai do Senhor a todos os irmãos, Pai do Senhor nesta tarde. Eu saudar a todos os irmãos a paz do Senhor. Esse quem vos fala é seu amigo e irmão William da Silva Ferreira, missionário voluntário. Eu gostaria neste dia hoje, que é hoje 14 de março de 2020, são pontualmente 16 horas e 2 minutos. Gostaria de ler uns versículos aqui da Bíblia. Gostaria de dar uma palavra para todos nós nesta tarde. O título é o livro Lucas, capítulo 15 e versículo 11. O título é A Parábola do Filho Pródigo. O que é parábola? Parábola é comparar, pegar uma coisa material para explicar algo espiritual, É a pessoa pegar um algo do cotidiano, materialismo, da convivência humana, e para explicar também um lado espiritual desta vida também. Amém? E Jesus, ele pregava por parábola, E os servos de Deus, eles também podem pregar por parábolas. Não só as parábolas que estão na Bíblia, mas Deus pode nos dar sabedoria e a gente pode pegar algo material dos dias de hoje e ali para que venha explicar algo espiritual. E eu vou ler aqui um versículo que se encontra aí em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim: A parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolatas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, estava com ele, mas respondendo, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Irmão, essa mensagem, essa parábola é muito interessante, e hoje, nos dias de hoje, tem acontecido na prática, né? Hoje em dia, pessoas que deixam a casa do pai e ficam sem se alimentar da palavra de Deus. E eles ficam com fome espiritual. E eles ficam com sede espiritual. Porque eles não têm a palavra de Deus. Eles perderam a presença de Deus. E eles não têm o Espírito Santo, a água que mata a sede da alma. Eles não têm a palavra que mata a fome da alma. Porque a Bíblia diz que não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da boca de Deus. E esta pessoa, ela se afasta da presença de Deus e fica lá comendo as bolotas do mundo, os enganos do mundo. E quando chega uma palavra distorcida, uma comida, distorcida, e não faz bem à sua vida espiritual. Depois que ele perde tudo, depois que ele fica sem vida espiritual, preste o inimigo a ceifar a sua vida, ele cai em si e ele volta para a casa do pai. Ele volta sem nada, ele perde tudo. E quando ele volta para a casa do pai, ele tinha gastado tudo, ele tinha perdido a comunhão com Deus, tinha perdido o temor de Deus, ele tinha perdido a comunhão com o Pai, o temor, ele tinha perdido tudo. Mas tinha uma coisa que ele não tinha perdido, foi a fé.
Porque a fé fez com que ele, mesmo aquela fé sem obra, porque ele estava afastado, ou colocando nos dias de hoje, porque tem aqueles que se afastam totalmente e vai para o mundo, e tem aqueles que se afastam da comunhão da igreja, continua dentro da igreja, mas ele se afasta da comunhão da igreja, a viver por si, do seu jeito, mas continua na igreja. E quando a gente faz a nossa vontade, mesmo estando dentro da igreja, ou afastado totalmente da igreja, o inimigo ele quer com que a pessoa se desvie totalmente para ceifar a vida da pessoa. Para ceifar a vida da pessoa, para que a pessoa venha a morrer sem paz, sem Deus e sem salvação. E muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, está indo para a igreja, está com fé, uma fé sem obra, mas não está se entregando totalmente para o Senhor, não está renunciando, não está amando a Deus sobre todas as coisas, não está adorando só o Senhor. Uma hora está adorando Deus, está adorando Jesus, e outra hora está adorando outras coisas, mas está dentro da igreja. E uma hora dá glória a Deus e aleluia, e outra hora está falando mal do seu irmão, né? Está falando mal do seu irmão, quer ver a queda do irmão, quer ver a ruína da vida espiritual do irmão. E eu falo para você nesta tarde, né, que o filho pródigo ele caiu em si. Aquela fé que estava quase se apagando, ele já tinha perdido a comunhão, e aquela fé que estava quase, ele caiu em si, ele se tocou. Ele olhou assim, mas meu pai tem muitos trabalhadores que trabalham para ele. Meu pai tem comida em abundâncias. É como se uma pessoa estivesse lá no mundo e dissesse, mas rapaz, lá na igreja os irmãos eles sentem alegria sem precisar disso aqui. Né? Que as pessoas, para muitas vezes no mundo, para sentir alegria, é preciso beber, é preciso fazer outras coisas. Aí ele caiu em si e ele disse, mas lá na presença de Deus não precisa, né? Eles têm alegria em abundância, mesmo passando por luta, eles estão glorificando ao Senhor. E ele caiu em si. E ele disse, eu irei ter com meu pai, direi, pequei contra o céu, reconhecimento de pecado. Pequei contra o céu e perante Deus. Não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele foi chegando perante ao pai, quando ele foi chegando, o pai avistou ele, mas o pai, E aqui no versículo 20, do capítulo 15 de Lucas, diz assim, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Né? E o pai, ele recebeu aquele filho, perdoou, fez uma festa, né? Como se uma pessoa voltasse para Jesus, se arrependesse
ou estava dentro da igreja, não tinha ido para o mundo, mas estava fora de comunhão e voltou à comunhão. E o pai o perdoou, a igreja perdoou, né? Ou que seja, entre aspas, aquele perdão, mas perante uns os outros ali, perdoou, né? Quando o pastor perguntou, né, perguntar, a igreja perdoa o irmão, a igreja diz amém, né? O que seja um amém entre aspas, mas, né, recebeu o perdão de Deus e recebeu o perdão ali da igreja. Aquele irmão ali, ele recebe uma roupa, uma veste nova, ele recebe a presença de Deus de volta na sua vida, recebe a comunhão e de repente aquele irmão ali, Deus começa a usar ele. E aquele filho mais velho, aquele irmão que às vezes, né, graças a Deus por isso, que todos os irmãos façam isso. Eu tenho feito isso, né? Aquele irmão que simboliza o irmão mais velho, aquele irmão que nunca se desviou, né, que nunca foi disciplinado. Aí cede se alegrar com aquele irmão que Deus colocou ele levantou ele, mandou a presença dele na vida dele de novo. E o pai derramou os dons dele na vida dele, ou muitas vezes derramou a unção sobre a vida dele, a porção drobada, né, na vida dele. E aquele irmão mais velho, que simboliza o irmão mais velho, nem todos, né, mas alguns, né, se comportam como o irmão mais velho dessa parábola aqui. Quando vê Deus derramando a unção sobre a vida daquele que se levantou, que muitas vezes perdeu a comunhão, não se desviou, mas ficou fora de comunhão, ou aquele que se desviou, e depois ele volta e se reconcilia, e de repente Deus vê Deus usando aquele irmão, aí começa aquele irmão mais velho a apontar as falhas daquele irmão, apontar os defeitos daquele irmão. Mas Deus, como é que Deus, né, como é que o Senhor vai derramar uma porção sobre a vida daquele irmão? Como é que Deus está usando ele? Ele que fez isso, fez aquilo e isso tudo. Aí o pai respondeu aqui na parábola para o irmão mais velho. Para o irmão mais velho, disse assim, né? Aí o irmão mais velho falou assim: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Olha aí, muitos são assim, né? Servo ao Senhor há tantos anos, né? Nunca foi disciplinado, graças a Deus por isso. Que bom seria que todos os irmãos fizessem isso. Nunca foi disciplinado, nunca se desviou da igreja, mas se comportou como desviado dentro da igreja, porque não se alegrou não se alegrou em um irmão ter regressado, porque a Bíblia diz que, irmão, vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Se a pessoa não se alegra, a pessoa vai evangelizar. Eu faço missões voluntárias, pregando a palavra de Deus. A gente vai evangelizar, encontra pessoas afastadas da igreja, encontra pessoas que nunca foi crente, encontra pessoas que não conhecem a palavra de Deus, frequenta outra, né, denominação e não conhece a verdade assim pela metade, mas não conhece toda a verdade da Bíblia. E quando a gente vai evangelizar essa pessoa, né, quando a gente vai evangelizar, aí muitas vezes Deus traz para a casa do Senhor. Muitas vezes aquele irmão está fora de comunhão, mas está se esforçando, está indo para o culto de doutrina, está indo para a igreja, está se esforçando. De repente Deus levanta ele, irmão. Deus levanta, ele bota a vida no altar. A Bíblia não diz lá em Apocalipse, né, lembra-te, pois, onde caíste. Aí aquele irmão, esse filho pródigo aqui, ele se lembrou onde ele falhou, onde ele caiu. Lembra-te, pois, onde caíste. Aí ele fez o que? Ele se arrependeu. Se arrepende e voltou para o pai, para a casa do pai. Arrepende e volta ao primeiro amor. Aí tem pessoas que se arrependem,
pede perdão, faz as coisas tudo certinho, se arrepende, pede perdão, coloca a vida no altar, entra em comunhão. Aí quando ele tá, Deus começa a usar ele. Aí os irmãos mais velhos, o irmão mais velho começa a ficar, né, com inveja. Cede se alegrar porque Deus derramou unção, tirou uma pessoa, levantou uma pessoa que estava caído. Porque tem um caído e tem um caído prostrado. O caído é aquele que às vezes está caído, mas está dentro da igreja, mas não está prostrado. Ele está se esforçando, está correndo para se levantar, está indo para a igreja. E muitas vezes a gente critica, tem pregador que fala na igreja, se está assim, um crente meio fora de comunhão, é melhor não estar nem na igreja. Esse tipo de pregador assim, irmão, eu não aceito não. Né, irmão? Porque o irmão está lá esforçando, fracassou, mas está se esforçando para se levantar, irmão. Aceitou a disciplina. Eu sou contra quando a pessoa ele fracassa e ele quer estar vivendo dentro da igreja como se tivesse em comunhão. Aí eu sou contra. Mas uma pessoa que fracassou, aceitou a disciplina, está caminhando, está se esforçando, está indo para o culto de doutrina, está pelejando contra o pecado ali para se levantar. Aí a pessoa ficar com esse tipo de pregação, é melhor que não tivesse, irmão. Né? Se você acha que alguém está se comportando como um joio dentro da igreja, a Bíblia não manda você arrancar não, irmão. A Bíblia não manda você arrancar. Na parábola do joio e do trigo fala que quando o trabalhador disse, plantar o joio no meio do trigo, vou lá e arranca. Ele disse, não arranca o joio. Porque senão vai mexer no trigo. Né? Deixa ambos crescer junto. Quem vai separar o joio do trigo é Deus. A igreja é o que? Pode disciplinar. Se a pessoa estiver errado, pode disciplinar. Mas expulsar, ficar criticando o irmão por estar em comunhão ainda e ficar dizendo que era melhor ele estar no mundo, isso é pregação, irmão, do inimigo. Quem quer que a pessoa esteja no mundo, irmão, totalmente prostrado? A Bíblia diz que o justo pode acontecer dele cair 7 vezes, mas aquele que tem temor de Deus não ficará prostrado, porque Deus o susterá. Aí quando alguém, pode ser até um pastor, irmão, pode ser quem for, pregar alguma palavra que não esteja de acordo com a Bíblia, eu não aceito não, irmão. Também debater, discutir, eu não discuto, mas também eu não aceito. Amém, irmão? A Bíblia diz que vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. A Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia, porque se cair, né? Se cair, não há quem levante. Se um irmão caiu, irmão, ele está se esforçando para se levantar, irmão. Está indo para o culto de doutrina, está levando lá a palavra, está levando lá a correção lá no culto de doutrina, está se esforçando, irmão. Se ele não se esforçar, a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia, se cair, não há quem levante. Se o irmão está se esforçando para se levantar, irmão, quem é você para criticar? Quem é você para criticar e ficar julgando? Ficar julgando. A Bíblia diz, não julguei para que não seja julgado. Não se comporte feito o filho mais velho dessa parábola, irmão. Não se comporte. Certo que o irmão dele errou, mas ele se arrependeu, irmão. Quem erra, quem errou, se arrependeu, Deus o levantou. Vem as consequências do pecado, vem. Mas ele tem que dar graças a Deus que ele voltou para a casa do Pai. E o Senhor derramou unção sobre a vida dele. Amém? Davi pecou, mas Davi se arrependeu. E veio Deus colocou de volta o espírito da vida de Davi. Veio as consequências do erro dele, veio. Ele teve que passar pelas consequências. A diferença do filho mais velho, que nunca tinha saído da casa do pai, que estava ali fiel, é que ele não ia passar as consequências do outro. Dê graças a Deus, irmão. Se você está na posição do filho mais velho aqui, você nunca foi disciplinado, você nunca se afastou, graças a Deus. As consequências
que o irmão, aquele irmão que se afastou e Deus levantou ele, que ele vai passar, mesmo estando de pé, mesmo Deus restituindo a presença de Deus, ele vai passar as consequências, as consequências da falha, ele vai estar sempre na memória, ou vai estar sempre, mas ele vai passar as consequências de pé. O pior é aqueles que não conseguem se levantar. Além de não ter a presença de Deus, ainda vai passar as consequências sem a presença de Deus. E no fim, se não se reconciliar, vai diretamente para o inferno. Se você está na posição do filho pródigo, no sentido da posição do filho mais velho, do filho pródigo, no sentido positivo, e você está olhando assim, mas rapaz, né, você pode estar se justificando, né? Eu nunca fui disciplinado, nunca me afastei, permaneci aqui na casa do Pai. Graças a Deus por isso. Menos consequência você vai passar. Graça, permaneça assim. Mas não seja o filho pródigo no sentido negativo. De achar ruim, de ficar enciumado, porque Deus derramou a presença na vida daquele que se afastou, porque se arrependeu e voltou para a casa do Pai. Derramou a unção, derramou um dom que muitas vezes você nunca se afastou da igreja, muitas vezes você nunca foi disciplinado, e às vezes aquele irmão que se afastou foi disciplinado, tem um dom que você gostaria de ter, e Deus usa ele com aquele dom, e você fica o quê? Enciumado, você fica, como é que chama? Você fica com inveja. E inveja não faz parte de Deus. Inveja é uma obra da carne. Você tem que se alegrar porque Deus levantou aquele irmão. Mesmo pagando a consequência daquela queda que ele teve ou daquele fracasso, mesmo ele passando as consequências, mas você tem que se alegrar porque ele está de pé. Deus tirou ele das garras do inimigo. E você não deve ser você não deve ser o filho mais velho da parábola do filho pródigo no sentido negativo. Você tem que ser no sentido positivo. Se você nunca foi disciplinado, nunca se afastou, graças a Deus, continue assim. Continue dando exemplo. Amém, irmão? Continue pregando, dizendo para aqueles que estão começando, recém-batizados, para se esforçar, para não ser um disciplinado, para não se afastar da casa do Senhor. Porque Deus perdoa, mas vem as consequências. E muitas pessoas se afastam, saem da comunhão e às vezes não tem o privilégio de voltar. O inimigo ceifa a vida daquela pessoa. Antes daquela pessoa cair em si e pensar em voltar à comunhão, o inimigo pega e ceifa a vida daquela pessoa e leva para o inferno. Quantos desviados não se afastaram da casa do Senhor? Eu me lembro de um afastado da casa do Senhor, que um dia ele recebeu uma promessa no mesmo dia que eu recebi. Um certo pastor, Deus usou ele e disse, tem 2 irmãos que Deus vai fazer assim. Eu levantei a mão e esse irmão também levantou. E de repente foi passando os tempos e essa pessoa ela se afastou, não ficou só disciplinado dentro da igreja. Ele foi para o mundo mesmo, se afastou, saiu da comunhão e foi para o mundo. E tinha vezes que eu via ele na rua e eu pregava para ele. Eu dizia, volta para Jesus, volta agora. Ele dizia, não vou voltar. Toda vez que eu pregava para ele, ele dizia que ia voltar. Eu digo, volta agora, rapaz, não perca tempo não. Aí um certo dia, quando eu vim voltando de uma viagem, e eu fiquei sabendo que ceifaram a vida dele. Aí eu não sei se deu tempo dele voltar, se deu tempo dele ir para o hospital e voltar, não sei. Só sei que eu fiz a minha parte. Quer dizer que Deus faz a promessa. Deus faz a promessa. Se a pessoa não permanecer com a vida no altar, a promessa não se cumpre. O que a pessoa deve explicar para as pessoas que estão fora da comunhão e que estão afastadas da igreja é que aquela promessa que Deus fez não se cumpre. Você estando afastado da posição que Deus quer. E a gente, mais uma vez eu falo, repito mais uma vez, está assim, irmãos. Eu sou obrigado a falar isso. Está assim do irmão mais velho
do filho pródigo, o irmão mais velho, filho pródigo, é pelo lado negativo. Que não se alegra em Deus levantar um irmão. Deus aquele irmão que está disciplinado, Deus colocar, às vezes dá aquele perdão entre aspas, mas não confia mais no irmão mais. Não confia mais na irmã. Né? Acha que aquela pessoa não confia. Fica criticando, porque Deus poderia derramar unção, que nem né? O teu filho, que nem ele falou aqui, o filho mais velho, ele falou assim, ele disse, o filho mais velho, e o seu, no versículo 25, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Não é verdade? Aí o filho mais velho, né, que simboliza muitos hoje em dia, que estão se comportando como esse filho mais velho, aí Deus levanta um irmão e de repente o pastor pensa em honrá-lo. Deus usa ou toca no coração do pastor e diga, eu vou honrar aquele irmão ali, vou levantar aquele, vou credenciar aquele irmão. Aí o filho mais velho, ele olha e diz, né? E no versículo 27 ele disse, veio teu irmão e teu pai, 27, e matou um bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se, ele não achou bom. Esse ia se alegrar também, entrar na unção, entrar na presença, porque o irmão, Deus levantou o irmão. E de repente Deus estava sendo honrado. E a promessa ficou de pé. De repente aquela promessa antiga estava começando a se cumprir. Se é dele se alegrar, não. Ele começa a ficar o quê, irmão? Olha o lado negativo aqui. Ele tinha um lado positivo, que nunca tinha caído, que nunca tinha deixado a casa do pai. E o lado negativo, irmão, de não se alegrar com o irmão que Deus levanta. Aí ele se indignou-se. Tem gente que é assim, irmão, está dentro da igreja, está no meio do povo de Deus, está no meio do cristianismo. A vezes pode estar até perto de você nesse momento aí, né? E ele se indignou-se. Mas ele, o filho mais velho, mas ele se indignou e não queria entrar. E ele não queria entrar nem na festa. Tem pessoas que não aceitam Deus levantar um irmão. E quando vê o irmão levantado na posição, com a vida no altar, aí começa a se lembrar da falha do irmão e não vê o presente do irmão que está com a vida no altar. E ele faz que nem esse filho pródigo, não quer entrar às vezes nem na festividade da igreja, não quer entrar nem na presença de Deus. E vai chamar o pastor, vai lá entrar no escritório do pastor, aqui ó. Olha o que o irmão mais velho fez aqui, irmão, Mas ele se indignou e não queria entrar, olha aí. Muitos estão fazendo isso. Não queria entrar e saindo ao pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que eu te sirvo tantos anos. É como se o irmão que nunca foi disciplinado, nunca saiu da igreja, chegasse para o pastor e disse assim, ô pastor, eu sirvo há tanto tempo aqui na igreja, nunca fui disciplinado, nunca me afastei. E o senhor nunca me deu uma credencial feito essa que o senhor está dando a esse irmão aí. Nunca deu uma honra que nem está dando para esse irmão. Mas ele respondeu e disse ao pai, eis que eu sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca deste um capítulo para alegrar-me com os meus amigos. Né? Quer dizer que ele estava com tudo, que nem o pai fala mais na frente, ó, tudo meu é teu. Quer dizer que ele deu um cabrito para o irmão dele para fazer aquela alegria da festa. Mas aquele irmão mais velho que não tinha transgredido, que não tinha saído para... ali tudo era dele. Ele quisesse pegar um cabrito ali para fazer uma festa, ele quisesse, né? Ele estava disposto ali, ele tinha a confiança do pastor. Ele tinha a confiança do pastor ali. Ele já tinha a confiança do pastor, ele tinha a confiança do pai dele. Muitas vezes aquele irmão mais velho, aquele irmão que nunca, né, que tá se encaixado nesse irmão mais velho, muitas vezes ele tá
está ali na presença de Deus, ele tem a confiança do pastor, ele tem a confiança do pastor. Qualquer coisa, projeto que ele bolar ali, se ele chegar ao pastor, pastor, estou com o pensamento de fazer uma cruzada em tal lugar, estou com o pensamento de fazer uma festividade, o pastor vai apoiar ele, porque confia nele. É como se o pai dissesse, ó, tudo aqui é meu, tudo aqui está em tuas mãos, mas teu filho está, mas o teu irmão estava morto. Estava o quê? Sem crédito, sem confiança. Estava afastado ou da comunhão ou da igreja. Mas ele voltou, ele reviveu. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aí foi quando ele calou a boca. Ele disse, vindo porém teu filho que desperdiçou a sua fazenda com os meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu estás comigo, e todas as coisas, e todas, e ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. É como se dissesse, ó, tu estás aqui, né? Tu tem a minha confiança, né? Tu pode, né? Eu tenho todo o meu apoio aqui, mas aquele ali estava desacreditado. E ele reviveu. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos por esse teu irmão que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E ele não falou mais nada. Tá entendendo, irmão? Né? Muitas vezes a pessoa tem tudo, tá com a benção na mão, graças a Deus, nunca se afastou, nunca foi honrado, tem a confiança do pastor. E muitas vezes aquele irmãozinho que fracassou, que saiu entrou na disciplina, ou se afastou. E às vezes Deus levanta aquele irmão e Deus derrama uma porção drobada na vida daquele irmão e ele fica enciumado, irmão. Ele fica indignado de ter esse filho mais velho aqui. Mas Deus está falando para você. Se você está na posição desse irmão aqui, que cede se alegrar com Deus levantar um irmão, e você fica indignado, perseguindo o irmão, apontando os erros dele do passado, que Deus já perdoou, que já foi corrigido já. Se você está nessa posição, saia dessa posição, porque Deus não se agrada dessa posição. Você tem que se alegrar, irmão. Você tem que ser um verdadeiro missionário do Senhor. Você tem que ter amor pelas almas, né? Dê graças a Deus que as consequências daquele irmão que se afastou, que ele vai passar, você não passa, porque você nunca se afastou. Você nunca foi disciplinado. Você não vai passar pela mesma consequência que ele vai passar. Você não vai pagar o mesmo preço que ele vai pagar. Dê graças a Deus por isso. Mas se alegre pelo irmão ter se levantado. E Deus colocar ele de pé. E ele pagar o preço estando de pé. Porque é melhor pagar o preço, as consequências de pé, com o perdão de Deus na mão, do que não ter força de se levantar com medo das críticas. Com medo de você mesmo, filho mais velho. Você mesmo criticar ele. Muitas pessoas não voltam, não se levantam, entendeu? Temendo a você, a tua crítica. Temendo que você não vai abraçar, você não vai acolher. Mas acolhe os irmãos que caíram. Que Deus ele levanta. Deus ele levanta. Está lá em Apocalipse, irmãos. Está lá em Apocalipse. Lembra-te, pois, onde caíste. Deus está falando para todas as denominações, para todas as igrejas. Deus está falando para todo o povo de Deus. Falou para aquele tempo, para aquela igreja daquele tempo atual. E também está falando para a igreja nos dias de hoje. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Né? Se a pessoa, se um irmão lembrou de onde caiu, já se arrependeu, já pediu perdão, já colocou a vida no altar, já entrou em comunhão. Quem é você para estar apontando e estar acusando, irmão? A Bíblia diz que quem é o acusador, que acusa a gente de dia e de noite é o diabo. Né? Ele é que é o acusador, que é o apontador. Se a pessoa está na posição de acusador, irmão, né? De acusador, a pessoa está o quê? Está usando a função do inimigo, irmão.
Entendeu? Que existe muitos perdão entre aspas. Porque se a pessoa perdoa alguém, não quer dizer que a pessoa esqueceu. Esquecer a pessoa não esquece. Mas quando a pessoa não passa mais na cara mais daquela pessoa, aquela falha que aquela pessoa cometeu. Aí ali, quando a pessoa não passa mais na cara da pessoa, né? Aquela falha que aquela pessoa cometeu, ali quer dizer que aquela pessoa perdoou, mesmo não esquecendo. Mas se não passa em rosto, se não lança em rosto, se não passa na cara, tu fizesse isso, tu fizesse aquilo, quer dizer que não perdoou. Se todas as vezes que você diz que perdoa uma pessoa e toda vez que quando vê a pessoa você fica passando na cara, tu fizesse isso, fizesse aquilo, quer dizer que você não perdoou, você não deu perdão verdadeiro. Você não deu perdão verdadeiro. Porque perdão não é esquecer. Só quem perdoa e esquece é Deus. Deus é quem perdoa e joga no mar do esquecimento. Mas o ser humano não. O ser humano, o perdão do ser humano verdadeiro é assim. É ele perdoar, embora que ele não esqueça. Mas ele não vai guardar mágoa. Ele não vai ter rancor quando vê aquela pessoa. Não vai ter aquela ira. Se ele não sente mais aquela ira, não sente aquele mais rancor e nem passa na cara daquela pessoa, quer dizer que ele perdoou aquela pessoa. Mesmo assim, é uma igreja, né? É uma igreja, é um ministério, é um pastor, é um presbítero, né? É um presbítero, né? Se ele deu perdão para o irmão, deu perdão para o irmão, a igreja deu perdão, Jesus já perdoou. E o presbítero ou o pastor ainda continua passando na cara daquele irmão, quer dizer que não perdoou, irmão. Não perdoou, não. Porque se continua lançando em rosto ainda, se continua ainda passando na cara, ainda lançando em rosto, quer dizer que não perdoou. Não perdoou. Mas o importante é Deus perdoar. Porque quando Deus perdoa, irmão, o primeiro sinal, quando a pessoa está sendo perdoada por Deus, quando a pessoa foi perdoada por Deus, é a gente receber a presença de Deus na vida de novo. Receber o Espírito Santo de Deus na vida de novo, né? O salmista Davi, ele disse, né? Torna a dar-me a alegria da salvação. Quando a pessoa recebe o perdão de Deus, ele volta a ter a alegria da salvação de novo. Quando a pessoa recebe o perdão de Deus, ele recebe a presença de Deus de novo. Quando ele recebe o perdão de Deus, embora que o homem não tenha perdoado ele, embora que alguém não tenha perdoado, mas se Deus perdoou, ele recebe a presença de Deus na vida dele, irmão. Ele recebe, Deus renova, dá a alegria da salvação. Dá a alegria da salvação, né? Restitui, né, como aquele pai para o filho pródigo, né? Restitui ali, né? E, né, o filho, ele falou no versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno, né? Quer dizer, que olha que humildade, né? Que reconhecimento que Deus quer que a pessoa reconheça. Já não sou digno de ser chamado teu filho. É como se o irmão viesse lá do mundo ou tivesse afastado da igreja, ou tivesse afastado da comunhão, e ele chegasse: pastor, eu quero minha comunhão. Eu quero minha comunhão, pastor, o presbítero, né? Aí o filho falou assim: e levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É como se aquele irmão disse: ó, irmão, já não sou digno de ser chamado, para um exemplo, né? Para o ministério da igreja. Ele se humilhasse ali: eu não sou digno de ser chamado para o ministério da igreja, para um dia ser pastor, né? Mas me coloca como um dos cooperadores aí, como os do auxiliares, me coloca como um voluntário aí, me coloca como um voluntário na tua obra aí, na obra de Deus aí. Ele levantou, foi seu pai, né? Levantar-me-ei de lei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como do teu jornaleiro, né? Faz como, irmão, faz como eu, né?
O importante que ele estava querendo ali era o perdão, era voltar para a casa do pai, irmão. Mas só que ele teve uma surpresa. Além dele dar o perdão para o filho dele, ele deu honra. Ele deu honra. Veja mesmo o que o pai fez, né? Ele deu honra. Levantar-me-ei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me com um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, vi seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse o que ele estava pensando em fazer. Aí ele fez ali verdadeiramente: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, roupas novas, irmão, né? Honra, estava honrando ele de volta, né? Trazei-lhe a melhor roupa, né? Vestilho, revestimento espiritual, deu revestimento, né? A palavra de Deus diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Deus ali revestiu ele, revestiu com a armadura dele, né? Revestiu, Deus revestiu aquele irmão que reconheceu o pecado e voltou para a comunhão, saiu do mundo e voltou de volta. Você faz um culto de missões, você está na igreja, faz o culto de regresso, faz tantos os cultos, faz hora, e a irmã pede oração, o irmão pede oração para Deus trazer um desviado, ou trazer aquele que está afastado da comunhão de volta para a comunhão. E quando Deus traz, você fica enciumado, você fica irado, você não se alegra, irmão. Que negócio é esse? Né? Quer dizer que você só estava satisfeito quando o irmão estava caído, irmão? Você só era amigo dele quando ele estava lá. Você só estava chorando com os que choram. Mas quando o irmão agora está alegre, está de pé, você não quer se alegrar com o irmão. A Bíblia diz chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Você orou tanto para que Deus venha se levantar o irmão, para que Deus venha se salvar. Quando Deus salva, quando Deus coloca o irmão na vida do altar, você fica irado, se comportando como o filho mais velho. No lado negativo do filho mais velho, que ele tinha um lado positivo, né? O lado positivo é que ele nunca tinha se afastado, nunca tinha sido disciplinado, amém, é o lado positivo. Mas e o lado negativo, irmão? Não se alegrou com a volta do irmão e com a honra que o pai estava dando para o irmão. Amém, irmão? E muitos estão assim. Se você é assim desse jeito, muda esse seu comportamento, irmão. Em qualquer lugar que você escutar esse vídeo, né? Em qualquer lugar do mundo, do planeta Terra. Se você está se comportando alegre com o irmão, alegre, dê graças a Deus. Se você é o filho mais velho no lado positivo, dê graças a Deus que você não vai, eu repito mais uma vez, que você não vai passar a mesma consequência que ele vai passar ou ele está passando, irmão. Mas se alegra, ajude seu irmão a chegar no céu. Amém, irmão? Porque Deus perdoa. E quando Deus perdoa, ele lança no mar do esquecimento. Amém, irmão? Deus lança no mar do esquecimento. Amém? Você pode até não esquecer. Mas também se você perdoou. A Bíblia diz lá no Pai Nosso: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? 70 vezes 7. Não é verdade, irmão? Agora, nesse perdão falso não, entre aspas não, tem que ser um perdão verdadeiro, irmão. Se perdoou, não passe mais na cara mais não. Ore pelo irmão. Amém, irmão? Né? Ore pelo irmão. Ore pela irmã. Ajude ela para que ela não venha cair mais. Ajude ele para que ele não venha cair mais. Aí Deus levantou o irmão. O irmão colocou a vida no altar. Deus restituiu a unção, restituiu a presença. E você fica passando na cara do irmão, fica desprezando o irmão, dizendo que o irmão não serve mais para nada, que não presta mais para nada, né? Tocando na unção do irmão. Irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado, né? Tenha cuidado, não toque na unção de ninguém.
Não toque na unção daquele que Deus escolheu, que Deus levantou. Porque fala muito dos salmos de Davi. Fala muito dos provérbios de Salomão. Amém. Vocês estão certos falar dos provérbios de Salomão. O livro de Eclesiastes, livro escrito por Salomão. Grandes conselhos. Mas você sabia, não é o lançando em rosto não, mas você sabia que Salomão falhou também, irmão? Mas ele foi um grande homem sábio de Deus. A Bíblia não relata que Salomão, antes de morrer, ele se levantou, se consertou. A Bíblia não relata. Eu também não posso dizer que ele morreu salvo, mas a Bíblia em Provérbios fala muitos conselhos que Salomão deu, Eclesiastes, muitas palavras boas. A Bíblia diz que o salmista Davi morreu salvo, ele pecou, falhou, passou as consequências, mas morreu salvo. Graças a Deus. Não estou lançando em rosto, né, a falha de Davi. Não estou, só estou dizendo para lembrar para o irmão que você leu os salmos de Davi, você leu os salmos, cada mensagem tremenda espiritual, mas você sabia que ele falhou e Deus levantou ele? E Deus não desistiu da promessa que tinha na vida de Davi? Deus só desiste da promessa quando o homem ele não regressa, quando o homem não se arrepende. Feito Saul. Saul tinha grandes promessas também. Se Deus permitiu que ele fosse rei de Israel, que se ele fosse ungido, ele tinha promessa também, irmão. Ele tinha promessa, né? Ele tinha promessas tremendas também. Mas qual é a diferença? Saul ele não se arrependeu. Tá pensando que Judas não tinha promessa não? Se ele foi escolhido para ser um discípulo, ele tinha promessa também. Se ele foi escolhido para ter um apóstolo. Mas só que ele abandonou o apostolado. Ele pecou traindo o Senhor Jesus, vendendo o Senhor Jesus e não se arrependeu. Né? E não se arrependeu. E não se arrependeu. Aí com esses que pecam e não se arrependem, aí tá certo. Você tem que... Aí tá certo. Né? Aí o irmão lá, ele deveria ficar indignado se o irmão dele não se arrependesse. Né? Ia ficar indignado. Se o irmão, mas ficar indignado porque o irmão se arrependeu e o pai fez uma festa. Irmão, tem muitos assim, tá cheio. Mas muda essa atitude. Se você é pastor, se você é presbítero, se você é credenciado dentro da igreja, se você é um cooperador, se você é um auxiliar, você é um auxiliar da escala maior, independente da placa da igreja, como é que se chama lá na igreja, ou que chama cooperador, a outras igrejas é auxiliar da escala menor, auxiliar da escala maior, em outras igrejas o auxiliar da escala menor é Daniel de oração, chama Daniel, que é o obreiro da escala menor, e o obreiro da escala maior chama cooperador, né? Cooperador, não é verdade? Já na Assembleia de Deus, né? O obreiro da escala menor, auxiliar da escala menor, auxiliar da escala maior. Se você é auxiliar da escala maior, se você é um Daniel, se você é um cooperador, se você é um diácono, um presbítero, um evangelista, um missionário, um presbítero, um pastor, não interessa, não haja feito esse irmão um filho mais velho não. Se alegre em Deus derramar unção na vida daquele que ninguém dava nada para ele, que caiu, ficou prostrado e de repente ele começou a caminhar e Deus levantou e Deus derramou unção. Jesus derramou revestiu ele dele da armadura de Deus, derramou ele da unção. Os dons que ele tinha, Deus restituiu os dons, a unção veio drobada e você está enciumado aí, está enciumado igual esse filho mais velho. Não fica assim, irmão. Se alegre. Faça feito o pai do filho pródigo. Se alegre. Receba o irmão. Receba o irmão. Amém, irmão? Entendeu? Porque se Deus derramou unção sobre a vida dele de volta, é porque o arrependimento dele foi verdadeiro. Ele se arrependeu de verdade. Porque a Bíblia diz, não rasgai as vestes, mas rasgai o coração. Muitos estão rasgando a veste, né? Estão se entregando ali só para aparecer. Mas não é de coração, e Deus não derrama unção. Quando a pessoa só rasga as vestes, né? Se mostra um arrependimento, mas quando o arrependimento é verdadeiro, quando ele rasga o coração, esse rasgar o coração
A Bíblia diz assim, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Um coração quebrantado que chega para Ele, que se humilha, que ora, que pede perdão, que se reconcilia, Deus não despreza não. Você pode até desprezar, mas Deus não despreza não. Porque a promessa, a partir do momento que o irmão ou a irmã coloca a vida no altar, a promessa ela fica de pé, irmão. A promessa ela fica de pé. Você sabia, irmão? Você pode até não concordar comigo, mas você sabia, se Judas tivesse se arrependido, se ele entregou Jesus ali, e na mesma hora ele caísse nos pés de Jesus ali, e se arrependesse, chorasse, pedisse perdão, você acredita que Jesus tinha perdoado ele? Você acredita que Jesus visse um arrependimento verdadeiro no coração de Judas? Você acredita que Jesus seria capaz de perdoar ele ali naquele momento? Embora que os homens pegassem ele também e botassem uma cruz no ombro de Judas, mas pelo menos ele ia chegar no paraíso com Jesus. Ele ia sofrer as consequências, mas ia chegar no céu. Mas por ele não ter se arrependido, ele sofreu as consequências. Ele preferiu se suicidar, mas não se arrependeu. O Saul a mesma coisa, preferiu se suicidar. Ali quando ele estava caído com aquela espada, se ele tivesse feito Sansão, tivesse feito um clamor de coração ali, Deus me perdoa. Eu sei que os soldados do inimigo a qualquer momento podem vir aqui, mas eu pelo menos eu quero que o Senhor recupere a tua presença na minha vida. Você acredita que Deus tinha perdoado Saul? Você acredita? Mas ele preferiu pegar a espada dele, vê que, né? Ele pegou a espada, se matou, mas não se arrependeu, irmão. Aí quando um irmão ele se arrepende, irmão, você queria que o irmão fizesse feito Saul, feito Judas, irmão? Aí você ia ficar satisfeito, né? Que tipo de cristianismo é esse que você pratica? De você não se alegrar quando o irmão se arrepende? Você não fica tão feliz quando lê o Salmo 51, o salmista Davi se arrependendo? Você não fica tão animado quando lê aquela passagem de Pedro na mesma hora se arrependendo e chorando? Por que você não quer se alegrar, irmão? Com um irmão que se alegra, que volta à comunhão, volta do mundo e coloca a vida no altar. Por que você não se alegra? Por que você não aceita a unção de Deus na vida dele? Por que você não aceita, irmão? Muda esse seu comportamento. Eu sei que graças a Deus não é todos, graças a Deus, que não é todos que têm esse comportamento. Mas você que tem esse comportamento, mude. Amém? Eu sou pequeno diante do carro que você tem, diante da credencial que você tem. Eu sou pequeno, mas o meu Deus, o Jesus, ele é grande. E maior do que você, e maior do que a tua credencial é Jesus, é Deus. Amém? Muda esse seu comportamento, se alegre. Aceita a unção na vida do irmão. Não fique lembrando do que ele fez. Se lembre do que ele fez positivo, que foi se arrepender e colocar a vida no altar. Porque está escrito lá em Apocalipse: lembra-te, pois, onde caíste. E o irmão praticou a palavra de Deus. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. O irmão está no primeiro amor. Aí você quer abater a fé do irmão. Querendo passar em rosto as falhas dos irmãos que o irmão teve. Quero lançar em rosto. Como é que tu perdoasse, irmão? Como é que quando o pastor perguntou no culto administrativo quem perdoou o irmão e você disse amém, será que esse amém foi de coração? Porque se você estiver lançando em rosto, o teu perdão não foi verdadeiro. E se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Amém? Porque Deus só perdoa aquele que perdoa. E aquele que pede perdão. E além de mais, aquele que pede perdão em nome de Jesus. Amém? É os 3 segredos para receber o perdão. É pedir o perdão em nome de Jesus. É perdoar o próximo. Né? E pedir perdão.
e pedir perdão. Pedir perdão em nome de Jesus. Pedir perdão em nome de Jesus. Pedir ao Pai em nome de Jesus. Perdoar, né? Perdoar. Se a gente perdoa, a gente é perdoado. Deus perdoa também. Não é tão bom quando você dobra o joelho e diz, Deus, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Não é tão bom? E de repente você senta ali a presença de Deus, você sente o perdão. Não é tão bom? E por que você não quer perdoar o irmão, irmão? Por que você não quer perdoar o irmão? Perdoe. Perdoe e peça perdão. Porque só recebe o perdão quem pede perdão. Quem perdoa e quem pede em nome de Jesus. Amém? Eu dou essa mensagem para vocês aí. Neste momento são 5 horas e 12 minutos. Hoje sábado, 14 de março de 2020, né? Esse quem vos fala, que entregou essa mensagem para você, é o seu irmão em Cristo, o irmão William da Silva Ferreira, missionário voluntário, né? Que Deus abençoe. Telefones para contato é 819 89 15 7722, né? 819 89 15 7722. Que Deus abençoe, Pai do Senhor. Medite nessas palavras em nome de Jesus para a gente chegar no céu, em nome de Jesus, Pai do Senhor.